Eu vou chamar o nosso primeiro palestrante, que é o Rafael Medeiros, da Oikos. Ele é CIO Brasil na Oikos. O Rafael, ele é formado em Economia pela USP, ele possui certificações CAIA e CGA. Ele atuou na equipe de análise macroeconômica da Tendências Consultorias, do Bank Boston na gestão de fundos offshore do Asset Management. Ingressou no Banco Itaú em 2006, na área de Fund of Funds, onde foi head de gestão em análise de investimentos líquidos e ilíquidos no Brasil, com 184 bilhões em ativos sob gestão. Investiu em mais de 170 gestoras de recursos, sendo 190 em seus estágios iniciais, e juntou-se à Oikos em 2020. Por favor, Rafael. Zé, obrigado. Bom dia a todos. Opa. O Zé. Ah, tá bom. Obrigado. Não, deixa eu. Vou voltar pro. Pronto. Acho que agora está funcionando. Vamos voltar. Pronto. Legal. Bom, obrigado. Agora funcionando, Zé. Obrigado. Bom, gente, então a gente separou aqui um pouquinho, né? Falar um pouco de cenário mundial para vocês, um pouco do que a gente está vendo de Brasil também. A gente trouxe duas questões aqui para discutir um pouco com vocês, que é a taxa de câmbio e o mercado acionário, a nossa visão. E um pouquinho, né, do porquê é tão importante, né, a manutenção, né, da estabilidade dos fundamentos macros aqui no Brasil, que é uma coisa que está sendo bastante discutida hoje no mercado. A gente trouxe para dividir com vocês isso também. Falando um pouquinho de mundo, a gente vem num processo de desaceleração mundial. As principais economias mundiais hoje estão sofrendo um processo de desaceleração. Então, a gente coloca aqui... Só aprendendo a usar isso aqui hoje. Aqui, pronto, agora aprendi. Né? Então, o mundo vinha com um crescimento de mais de 3%, 3,4%. A gente hoje prevê um mundo crescendo mais próximo de 2%. Tá? Então, esse processo de desaceleração mundial vem trazendo, né, para vários dos continentes uma desaceleração, como principalmente o caso da América Latina. Então, vocês podem perceber aqui, a América Latina hoje, um crescimento que era previsto de mais de 2%, um crescimento próximo a 1% agora a previsão de mercado. Então, a gente está passando por um processo de desaceleração mundial, basicamente por um processo de elevação de taxa de juros das principais economias mundiais. Então, aqui a gente coloca, né, seria a Selic, né, a taxa de referência de cada uma das principais economias. Vocês podem ver que nos Estados Unidos a gente vivia, né, um ambiente de taxa de juros próximo a zero, e agora a gente está falando dos Estados Unidos com uma taxa de 5%. Zona do euro também sofreu também esse processo. Acho que o único país dos desenvolvidos que ainda não normalizou a taxa de juros é o Japão, que ainda segue com uma taxa de juros próximo a negativa, né, próximo a zero. Tá? Então, esse processo de elevação da taxa de juros veio ainda somado a também uma desalavancagem, uma retirada dos estímulos monetários pelos bancos centrais dessas diversas economias. Aqui a gente coloca, né, o nível de alavancagem ali de cada um dos bancos centrais dessas economias. Então, vocês podem perceber que, né, o Fed, né, que é o Banco Central americano, ele vem fazendo agora o processo de retirada da liquidez da economia, junto com o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, o Banco Japonês. Então, esse processo é um processo bem coordenado de todas essas economias. Por que isso veio acontecendo, né? Esse processo ele veio principalmente acontecendo porque a inflação fica muito alta. Então, isso aqui é a inflação americana. A inflação americana chegou próximo a 10% ao ano, então uma inflação, né, para os Estados Unidos, que tem como meta de inflação rodar com 2%,
rodar com 10% é muito alto. E hoje, apesar dessa desaceleração, a inflação americana ainda está rodando em 5%, então é muito alto. Então esse processo ele vai continuar, os Estados Unidos vão precisar continuar mantendo a taxa de juros elevada para conseguir arrefecer essa inflação. Essa inflação tem ainda um componente de preocupação grande, que é principalmente o componente de serviços. A gente trouxe aqui como é que está a quebra da inflação americana. Agora apareceu. Isso aqui é a inflação americana, né? Então aqueles 5% que eu comentei com vocês, que veio arrefecendo, a gente quebra ele entre o setor de serviços, o setor, né, de bens, então seriam os bens tirando alimentação e energia, a parte de alimentos e a parte de energia aqui em cima, em rosinha. O que vocês podem ver é que a inflação de serviços, que é esse azul claro, vem ganhando peso dentro da inflação americana, né? E isso é o que preocupa. A gente aqui no Brasil, né, já vivenciou muitos períodos inflacionários, a gente entende bastante de inflação, e a principal preocupação é quando você começa a trazer o setor de serviços puxando a inflação, que é muitas vezes uma ancoragem das expectativas de inflação. Então, isso é o que vem acontecendo nos Estados Unidos. A gente se preocupa muito com essa parte do setor de serviços dos Estados Unidos, e aqui acho que mostra um indicador para vocês terem um pouco, né, isso em mente, que é assim: por que o setor de serviços americano ele vem tendo, né, cada vez mais inflação? Basicamente porque você tem muito pouco trabalhador na economia para cada posto de trabalho. Então esse indicador aqui ele mostra para cada posto de trabalho quantos trabalhadores estão na economia disponíveis, né, para ocupar esse posto de trabalho. Então isso rodava aqui próximo a 2, então para cada vaga na economia você tinha 2 trabalhadores. Esse negócio está ainda aqui em 1,60, então ainda é muito elevado. Então tem muita gente, né, com vaga aberta e não está conseguindo preencher essas vagas. A taxa de juros americana, né, então aqui a gente mostra, né, a expectativa de mercado é que ela ainda fique esse ano em 5%, então está aqui em azul escuro, e ano que vem ela rode ali acima de 4%, tá? Então é uma taxa de juros ainda bem elevada, e isso vai trazer, né, todo, né, um mundo um pouquinho diferente, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui quando a gente falar um pouquinho de Brasil. Então, esse mundo, né, que é um mundo ainda brigando contra a inflação, arrefecendo, né, e ainda uma inflação alta, a gente vai precisar enfrentar isso, né? A gente aqui, eu digo o Brasil como país. Então, isso vai fazer o quê? Primeiro, com que a gente tenha um pouco ainda uma desaceleração da economia, que é o que a gente veio vivenciando, né? Então, o Brasil, né, a gente tinha uma projeção de crescer próximo a 2%, então era 1,6% com viés de alta ainda. A gente está falando de crescer próximo a 1% esse ano. Foi puxado principalmente pelo agronegócio, então o agronegócio foi um dos principais líderes nas surpresas positivas que a gente teve no nosso crescimento de PIB aqui brasileiro. E essa desaceleração a gente já começou a perceber no mercado de trabalho. Então, a taxa de desemprego, né, que primeiro ela vinha ali, né, em 2020, chegou a atingir quase 15%, a taxa de desemprego chegou ali a quase buscar 7%, e ela agora já veio voltando. Então a taxa de desemprego está subindo aqui no Brasil, fruto dessa desaceleração que a gente está vivenciando agora. Tá? Essa desaceleração do mercado aqui brasileiro, principalmente, a gente está vivenciando por conta de todos esses fatores internacionais que eu montei e também por fatores nacionais, né? Então, a gente teve que fazer um movimento de normalização da política monetária aqui no Brasil, principalmente porque a gente estava com uma inflação muito elevada. Então, essa aqui é a expectativa da inflação, é o azul escuro aqui, da inflação desse ano, do IPCA desse ano, ao longo do tempo. Vocês podem perceber que essa expectativa, né, ela rodava em 3%, veio subindo. Esse ano a gente já está com uma projeção de inflação próxima a 6%. Ano que vem a gente até tem uma inflação ainda controlada, próximo de 4%, mas esse ano a inflação ainda está um pouquinho alta. E o Banco Central aqui no Brasil, ele tem, né, a gente sabe, ele tem ainda o objetivo, ele tem que controlar essa inflação. Então, a gente coloca aqui um pouco, né, como é que a gente vivenciou todo as metas de inflação do Banco Central. Acho que eu vou passar isso aqui primeiro, que é o seguinte: o Brasil, né, a gente vinha com um processo de trazer a meta de inflação de 4,5%, que era o que a gente vivenciava lá atrás,
para esse ano 3,25% e ano que vem 3%, então a meta do IPCA. Isso daí vem sendo muito discutido na economia, mas vários economistas dizem até que essa meta é uma meta um pouco mais baixa em outros países, mas quando a gente vai olhar aqui os principais países emergentes, essa meta de 3% é uma meta muito coerente. A gente mostra que, né, a média dos países emergentes é 3%. A gente pode olhar que vários países que são até latino-americanos como nós, então Chile 3%, Colômbia, Uruguai, então vários países que têm os desafios parecidos com os nossos, com uma meta de 3%. Então essa é uma meta muito coerente, né? Então, como a gente está rodando com a inflação de 6%, o Banco Central tem que continuar com essa taxa de juros mais elevada por um período, até a gente conseguir, né, reduzir essa inflação e convergir principalmente essas expectativas futuras. A gente teve uma discussão longa agora na mídia, né, bastante sobre esse novo arcabouço fiscal. Esse novo arcabouço fiscal ele veio agora muito melhor até do que o mercado estava primeiramente esperando, né? E basicamente, né, esse novo arcabouço fiscal diz que a gente, né, como país, pode gastar 70% de quanto que a gente tem de crescimento das nossas receitas, tá? Então da nossa arrecadação, respeitando um piso e um teto. Tá? Um piso de IPCA mais 0,6 e um teto de IPCA mais 2,5. Então a gente tem que trabalhar com esse regime, né, de crescimento das nossas despesas. E isso basicamente, se a gente conseguir atingir isso, né, a gente ganha um benefício. Se a gente não conseguir atingir isso, a gente tem um malefício, digamos assim, de potencial de gasto. A gente só pode gastar 50% desses indicadores aqui. Então, apesar desse novo arcabouço ter sido colocado pelo governo, e o mercado viu, né, no primeiro momento, até como melhor até do que o esperado, o mercado ainda acredita que o governo vai ter um desafio muito grande de conseguir atingir essas metas de superávit primário. Então, primeiro o governo indicou que esse ano ia ter um superávit primário um déficit primário de 0,5%, tá, do PIB. Ano que vem seria 0, 2025 meio e 2026 1%. O mercado trabalha com uma expectativa bem diferente. Então o mercado trabalha aqui com uma expectativa aproximadamente de menos 1% de PIB, né, de déficit, né, do PIB, menos 0,8 e menos 0,5 aqui. Então isso ainda, essa discussão está tendo muito no mercado, isso vem trazendo muita volatilidade para o mercado, de quanto que realmente vai ser o que o governo vai conseguir entregar principalmente de fiscal. Por quê? Porque a grande discussão é essa aqui, né? O mercado está sempre preocupado com expectativas, né? Ele está sempre preocupado com o futuro, né? Então, se o governo entregar o que ele fala, seria muito positivo, seria essa previsão aqui otimista da relação dívida-PIB. Isso aqui é a relação dívida-PIB, então é basicamente quanto que a gente tem de dívida, né, dividido pelo PIB brasileiro. Se a gente conseguir, né, fazer o que o governo falou, a gente como país, a gente vai ter uma relação dívida-PIB muito próxima do que a gente tem hoje, de 74%. Então seria muito positivo. O que o mercado acredita seria essa relação dívida-PIB aqui, que ela até cresce de 73% para 88%, mas ela estabiliza. Então é ok, seria não tão bom quanto o governo vem falando, mas seria bom. A grande preocupação era se o governo entregar um número muito pior, seriam as projeções pessimistas, que a gente teria uma relação de dívida subindo para mais de 100%. Isso daqui só para trazer para vocês um pouco de como é que o mercado acabou se comportando muito volátil nesse período. Isso aqui são os títulos da dívida pública brasileira com vencimento em 2027. Então a gente aqui, né, saiu, né, primeiro ali em outubro, esses títulos eram negociados a 11,5%, chegaram a quase 13% negociados no começo do ano, ao longo de toda essa discussão de como é que seria o arcabouço fiscal brasileiro, e agora, fechamento de ontem, esses títulos aqui já estão próximos a 11,40, aqui até o fechamento do mês passado, 11,80, 11,40, então a gente teve uma precificação muito positiva agora, pós essa discussão do novo arcabouço fiscal. Então, esse novo arcabouço fiscal, com essa inflação ainda alta, vem fazendo com que a gente, o mercado inteiro, continue acreditando que o Banco Central vai precisar manter o juro por um período um pouco mais alto.
Então a gente acredita que o Banco Central vai manter o juro até aproximadamente agosto, setembro desse ano, ainda em 13,75. Depois ele vai cortando juros, no final do ano fecha em 12,5% a Selic. Ano que vem ele fecha em 10% e vai indo até 9% esse movimento de queda de taxa de juros. Tá? Vai ser um movimento paulatino, devagar, mas um movimento que atingiria até 9% de Selic no final do ano. Aí a gente trouxe aqui duas discussões que a gente tem bastante lá, um pouco sobre a taxa de câmbio e sobre o mercado acionário. Né? Então, dado esse cenário que eu comentei com vocês. Primeiro, o câmbio, a gente ainda é otimista com o real, tá? A gente ao longo do final do ano passado, a gente vinha ainda com uma cabeça otimista com o real, basicamente por dois grandes componentes. Um é o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, então a gente percebe os juros do Brasil muito alto, a gente teve um diferencial de juros, né, que é o que está aqui em cinza. Então o juro brasileiro menos o juro americano ainda é muito elevado, muito diferente do que a gente vivenciou ali em 2020. Tá? Então isso faz com que vários investidores internacionais queiram trazer recursos para o Brasil para poder capturar essa diferença de juros. Né? Então isso acaba trazendo bastante fluxo de investimento estrangeiro para o Brasil. E o outro, que aí vocês, né, estão muito envolvidos nisso, que é o preço das commodities. A gente tem aqui o preço das commodities, as commodities agrícolas e as commodities também minerais, né? Mas esse indicador que está em cinza mostra o preço das commodities em dólar ao longo do tempo, né? E o real versus o dólar ao longo do tempo. Vocês podem perceber que sempre que o preço das commodities sobe muito, o real valorizava. Sempre que o preço das commodities caía muito, o real desvalorizava. Isso, né, sempre foi um padrão aqui da economia brasileira. Agora a gente teve uma valorização muito grande do preço das commodities desde 2020, né? Tem até uma queda agora aqui, quando a gente olha em dólar aqui, no total, mas muito elevada essa valorização. E o real teve uma valorização muito fraca ainda. Então a gente, né, nesse último movimento, as commodities valorizam aí mais de 50% e o real só valoriza 10% nesse período. Então a nossa visão, a gente acha que ainda tem um espaço o real valorizar ainda, principalmente com esse juro muito alto por mais tempo aqui no Brasil, e o preço das commodities ainda sustentados de forma muito elevada. Tá? E aí falando um pouquinho, né, da parte de bolsa, o pessoal sempre pergunta, né, qual que é a nossa visão com o mercado de renda variável. A gente acha o mercado aqui ainda muito barato. Isso aqui é a relação preço-lucro das ações do Ibovespa. Então, quanto, né, que o preço de todas as ações divididos pelo lucro delas, que a gente mostra que, tirando Petro e Vale, né, para tirar qualquer ruído às vezes dessas duas companhias, a gente está falando de níveis, né, de preço aqui no Brasil muito próximos ao que a gente venceu em 2008, então próximo de 9 vezes. Então é um preço muito barato ainda, que na nossa visão, mesmo quando a gente compara com outras economias do mundo, está muito barato. Então aqui é o Brasil, né, nesse mesmo indicador agora incluindo Petro e Vale. Você vê que o Brasil é o pontinho aqui azul. Quando a gente olha desde 2005, a gente está nos preços mais baratos do mercado acionário aqui brasileiro. E quando a gente compara com outros países, né, com o próprio Estados Unidos hoje tem uma relação preço-lucro, apesar da queda que eles vivenciaram, de 17 vezes. E outros países emergentes, né, muito mais elevado do que o Brasil. Então aqui é a mediana dos países emergentes, a gente está falando de 11 vezes, e o Brasil negociando abaixo de 7. Então, é um preço muito barato, mas que ainda eu acho que vai talvez continuar um pouco ainda barato, até a gente começar talvez um período de corte de taxa de juros, como a gente comentou ali, mais próximo de agosto, setembro desse ano. E aí aqui só a gente trouxe, né, uma das coisas só para mostrar por que essa discussão é tão importante, essa discussão do mercado e do país como um todo, né, essa discussão de manutenção dos fundamentos macroeconômicos estáveis, né. A gente gosta de mostrar, né, aqui o caso, por exemplo, da Argentina, né? Então, a Argentina, ela começou principalmente ali em 2016 com diversas políticas que não eram, vamos dizer assim, tão preocupadas com a inflação econômica no país. Isso fez principalmente com que a taxa de câmbio argentina se desvalorizasse e com que a inflação argentina elevasse muito rapidamente. Então, a gente mostra aqui em 2016, taxa de câmbio oficial ali na Argentina, né? Você tinha para cada $1 aproximadamente 20 pesos, isso daqui hoje está em 220 pesos. Então, uma desvalorização de mais de 10 vezes desde 2016, é muito pouco tempo.
A taxa de inflação argentina, que rodava ali próximo a 10% ao ano, ela chegou a rodar na casa de 100% ao ano. Esse ano, quando a gente anualiza, a taxa de inflação argentina está em mais de 100%. Tá? Então, quando você diminui a preocupação com, né, as variáveis macroeconômicas, você automaticamente acaba gerando uma inflação descontrolada no país, uma desvalorização descontrolada do câmbio. E por que isso é tão importante e tão ruim para a população? Né? Então, o que a gente mostra aqui, isso daqui é a Argentina em 2010, né? Então a inflação, como a gente comentou, e em 2000, quando a inflação começou a desvalorizar muito, a acelerar muito fortemente, foi de 2016 para 2017, vocês podem ver que o percentual de pessoas na Argentina que viviam em pobreza ou em extrema pobreza, ali em 2017, isso daqui somava aproximadamente 30%. Né? Então, em pobreza na Argentina a gente tinha 26%, e em extrema pobreza 5% da população. Poucos anos depois, né? Então a gente está falando aqui de 2022, a gente está falando de que a população argentina, mais de 50% da população hoje vive em pobreza, né? E extrema pobreza. Então um crescimento aí de, né, muito elevado, num período muito curto de tempo. Então, por isso que quando o mercado discute tanto, poxa, as variáveis macro são tão importantes, é basicamente por causa disso. A gente sabe, né, vocês empresários, não tem como a gente, vamos dizer, fazer planos de médio e longo prazo se a gente não tiver as variáveis macro que passam pela inflação, passam pelos juros, com estabilidade. Né? Se a gente não tiver isso para fazer um planejamento, a gente acaba não conseguindo fazer. Então, por isso que desde vamos dizer, outubro, novembro do ano passado, a gente vem com essa volatilidade do mercado tão grande, vocês estão acompanhando, e é basicamente essa discussão de como que se dará o controle das variáveis macroeconômicas brasileiras. Tá? Então, era isso, gente. Obrigado pelo tempo.